É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora de propostas do governo na área tributária e a reforma que está em discussão no Congresso. Eu estou aqui com o advogado Gustavo Vettori, que é professor da FEA USP, a Faculdade de Economia e Administração da USP. Doutor Gustavo Vettori, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a participação e vamos começar falando dessas medidas todas. A gente tem visto muita discussão em torno de matéria tributária, não só por causa da reforma, mas o governo tentou taxar as compras de pessoas físicas nas plataformas de e-commerce, pegando principalmente as chinesas, teve que voltar atrás, porque houve muita pressão contrária, mas se pensa em várias outras tributações, até a proposta para taxação de investimentos no exterior. Tivemos decisões do Supremo referentes aí a tributação sobre estímulos, incentivos do ICMS, não é? Houve toda uma divergência, o ministro André Mendonça chegou a conceder uma liminar, voltou atrás, porque se quer ajudar o governo, né, nessa tentativa de aumentar a arrecadação, nesse caso dá 90 bilhões, depois tem a questão também de uma medida que foi assinada pelo presidente de exercício na época, o Mourão, não é? Também mexendo com PIS, PASEP e COFINS, e foi revogada, daria mais de 5 bilhões. Agora, é muito tumulto na área tributária enquanto se aguarda a reforma, não é? Bastante. Eu acho que a gente pode dividir a pauta fiscal do governo em dois eixos: a reforma tributária, que é um fronte que ele está atacando e está tentando no Congresso, e o resto, que são pequenas medidas para tentar gerar alguma arrecadação, inclusive para viabilizar a necessidade de aumento de receita prevista no arcabouço. Então, o governo fala em não aumentar tributos, mas a grande realidade é que a carga sobre o PIB, se todas as medidas forem aprovadas e viabilizadas, ela aumenta. Então, nessas medidas todas, a gente tem tudo o que foi dito. A discussão sobre imposto de renda e contribuição social sobre o lucro nas subvenções veiculadas por ICMS, que é uma briga federativa e que existiu um julgado favorável no STJ no passado, mas só um tipo de subvenção, por crédito presumido, e agora o STJ falou, não, aquele caso é diferente, todos os outros, redução de alíquota, etc., devem ser tributados pelo IR e pela CSL, a não ser que sejam mantidos em reservas, aí tem uma série de requisitos, e aí, como dito, o STF reconheceu uma medida liminar para suspender esse julgamento, mas o STJ julgou, e agora recuou, o André Mendonça pelo menos recuou, falando não, a decisão da STJ vai se aplicar desde já, em que pese existia um caso de PIS e COFINS sobre subvenções a ser julgado. Então esse é um tema, e é óbvio, o governo tentou puxar justamente para essa decisão do STF não se aplicar, caçar nem eliminar, justamente porque o ministro Haddad já tinha mencionado, inclusive, que viria uma medida provisória regulando essa matéria, falando vamos acabar com esse jabuti, que foi uma medida que foi incluída lá atrás, quando se negociou os incentivos fiscais, a Lei Complementar 160, para passar a tributar essas subvenções pelo imposto de renda e pela CSL, acabar com essa discussão toda. Até agora não veio, mas isso no judiciário está quente. O que mais que a gente teve de medida? Acabou de sair a correção da tabela do imposto de renda, que era uma promessa do governo em campanha. O que foi corrigido foi muito menos ambicioso do que o que foi prometido, né? O prometido era os R$5.000 fatídicos de isenção, mas a perda de arrecadação ia ser astronômica se desse tudo isso. O que se deu até agora foi subir para 2.100 e qualquer coisa. E o ministro contando com a aprovação justamente da reforma tributária, porque ele acredita que isso possa garantir mais receita para o governo. Então, deixa em aberto exatamente o que vai acontecer, não é? Exato. A reforma tributária, a ampla que o governo está encabeçando, que é a reforma dos tributos sobre consumo, ela ainda é uma incógnita, está em previsão de arrecadação, porque a gente não sabe exatamente qual reforma vai passar, a gente ainda tem duas PECs tramitando paralelamente, a PEC 45, a PEC 110, uma na Câmara e uma no Senado. Provavelmente a gente vai ter um cenário de unificação, mas ainda não temos certeza da alíquota, não temos certeza de qual vai ser a estrutura, se vai ser um tributo único ou o que eles chamam de IVA dual, vai ter um tributo federal que unifica PIS e COFINS e um outro que vai unificar o ISS e o ICMS. Então, seria a PEC 110 e não a 45. Exatamente, a PEC 110 que foi modificada para trazer esse tipo de tributo. Então, contar com isso para arrecadação ainda é bastante incerto, e é por isso que o governo vem trabalhando nessas outras medidas, até porque qualquer mudança
para esse IVA, nessa reforma tributária, teria um período aí de transição longo, de pelo menos 5 até 10 anos, enquanto os outros tributos vão se aplicar. Então, uma discussão dessa de PIS e COFINS, por exemplo, é importante ainda por muito tempo. Agora, você trabalha com essa perspectiva de uma simplificação do sistema tributário do Brasil, que é extremamente complicado, e a gente vê que as complicações vão aumentando, até por essas medidas que a gente estava falando antes, que o governo vai lançando, revisões na justiça de uma série de coisas. Então, é um sistema complicado. Ele é complicado para se entender, ele é complicado para as empresas trabalharem com isso, leva a muita disputa na justiça, né? Créditos depois que não são recebidos. Agora, todo mundo quer uma reforma tributária. Aí, quando se chega no detalhe dessa proposta que está em discussão, aí a gente tem vários setores com receio, por exemplo, o setor de serviços, com medo de aumentar a alíquota porque ele paga menos, então teria uma alíquota desse imposto único maior, e até a indústria, que em princípio seria beneficiada, começa a ver com uma certa cautela, porque nesse pacote todo se tentaria acabar com guerra fiscal, o que significa acabar com estímulos através do ICMS, por exemplo, não é? Exato. O primeiro ponto é não existe reforma tributária sem ganhadores e perdedores. Principalmente uma reforma tributária dessa amplitude, que realmente simplificaria o sistema, acabaria com várias discussões que a gente tem, ICMS, ISS, acabaria com cumulatividade. Então, a indústria, quando toma um serviço como insumo, isso daí vira custo e depois é tributado pelos ICMS e IPI na venda. Então, a ideia é acabar com tudo isso, simplificar e ter pelo menos o que os outros países têm, que é um IVA moderno, que alguns até falam está ultrapassado, mas a gente nem isso tem. A gente tem 5 tributos em 3 níveis diferentes da federação. Agora você mexe, com competência tributária, que é a possibilidade de União, Estados e municípios instituírem tributos próprios e dar incentivos, aumentar a arrecadação se precisa. Então, você tira a possibilidade de incentivos fiscais dos estados, tira alguns mecanismos dos municípios, e óbvio, isso ninguém gosta. Você mexe com a arrecadação, então existe uma incerteza, e essa é a pauta dos municípios atualmente, qual a incerteza sobre a arrecadação deles. E, por outro lado, do lado dos contribuintes, você vai ter ganhadores e perdedores. Então, o setor do serviço, hoje, que tem uma carga mais baixa de tributos sobre consumo, são tributos que não são não cumulativos, mas as cadeias são curtas, vai ter um aumento grande, principalmente serviços que são prestados ao consumidor final. Serviço que está no meio de uma cadeia, por exemplo, um advogado, um contador, etc., o aumento não vai ser tão sensível, porque todo imposto que incidir vai dar crédito na etapa seguinte. Então, às vezes, superestimam esse impacto. Mas, como você falou, você tem setores da indústria, por exemplo, que perderão incentivos, etc. E é por isso a transição. Às vezes falam uma transição de 10 anos numa reforma dessa, é um prazo muito longo. Puxa, mas alguém que acabou de investir no Estado, fez a fábrica, etc., contando com incentivo fiscal, você não pode virar a chave amanhã e falar, olha, tudo que você contava de incentivo você não vai ter, porque o contribuinte foi lá de boa fé. Então, dá um prazo de 10 anos para ir fazendo uma transição lenta, saindo do sistema antigo, vindo do sistema novo, você permite que pelo menos esse incentivo seja viabilizado. Agora, 10 anos vai ser uma confusão maior do que o que a gente tem hoje, que a gente vai ter o sistema atual e o novo sistema convivente. E até a repartição dessa arrecadação do bolo de receita do governo para ser repartido para os estados e municípios, eles têm muita preocupação com isso, mas que recomendação você daria hoje para o empresário de qualquer setor, que ele está preocupado, essa discussão está esquentando no Congresso, há possibilidade de impacto de curto prazo que justifique adiamento de investimentos? Talvez baseado em alguns incentivos fiscais eu teria alguma parcimônia, ou seja, se a ideia é investir por conta única e exclusivamente do incentivo fiscal, teria que ver exatamente qual que é o prazo de recuperação para não dar um passo que depois vai ser tolhido pela reforma, porque às vezes mesmo com período de transição isso pode não dar o retorno financeiro esperado num determinado investimento. Então, é monitorar, é olhar e, na hora de reestruturar alguma cadeia, de investir em algum novo local, abrir uma planta nova, ver se o incentivo fiscal está realmente com papel relevante e repensar como que isso iria acontecer em cenários de reforma. Isso pega setores e regiões sim, do país também, sim. Regiões que precisam de estímulo, exatamente, que não têm infraestrutura, então você tem que compensar de alguma forma. Exatamente, e hoje a gente tem, por exemplo, Zona Franca de Manaus, é algo que vai ter que ser equacionado se você vier com um tributo que não tem mais nenhum incentivo regional. Então, como que isso vai ser equacionado? Outra grande preocupação que tem, hoje o IPI é um tributo seletivo, produtos da cesta básica são quase que alíquota zero, o ICMS é baixo sobre ele.
como que a gente vai replicar esse efeito num tributo que tem uma alíquota só para todos os produtos? E aí fala assim, devolver o dinheiro para as famílias de baixa renda. Tem que monitorar como que vai ser esse sistema. A ideia parece boa, mas como implementar na prática esse sistema? É isso, eu agradeço muito a participação, as explicações do advogado Gustavo Vettori, que é professor da FEA USP, Vettori, né, corrigindo aqui, Faculdade de Economia e Administração da USP. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, Denise, boa noite. Com vocês.